A gente não pode simplesmente entrar nesse modelo de medicina com aquela mesma visão cartesiana de que a gente vai só ali ver o resultado do exame, ver qual é a queixa principal do paciente e passar ali um remédio ou uma droga, uma droga com efeito hormonal, porque isso não pode ser chamado de hormônio, para poder diminuir determinado sintoma ou outro, tá? E não é assim que a coisa funciona. Quem entra nesse modelo de medicina, isso é que eu explico sempre, eu começo falando isso para os meus alunos lá no curso, que toda vez que a gente tem que abordar um paciente, essa abordagem da nossa conduta final e daquilo que a gente imagina encontrar já nos exames laboratoriais, isso começa começa na hora que o paciente entra na porta do consultório, na observação, né? Primeiro que a gente já envia antes aí um questionário para que eles nos enviem antes da consulta, a gente já tem uma ideia mais ou menos de toda a clínica desse paciente, das queixas principais que esse paciente tem. E aí a gente vai já, diagnóstico, já começa quando esse paciente entra no consultório, e aí quando a gente começa a conversar, e na anamnese, a gente já começa a imaginar o que é que a gente espera encontrar no resultado dos exames laboratoriais. Porque os exames laboratoriais, o próprio nome diz, eles são exames complementares, não são eles que vão determinar o seu diagnóstico. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês, pessoal? Que quando o exame laboratorial ele bate, ele casa com a clínica, ótimo, excelente. Mas se ele não bater com a clínica, eu não posso deixar de valorizar a clínica, aquilo que o paciente está sentindo, aquilo que eu estou examinando nesse paciente, aquilo que a anamnese me demonstrou, para poder valorizar um papel. Eu não trato papel, eu trato de pessoas. Nós médicos estamos aqui para cuidar de pessoas e para usar isso aqui que Deus nos deu. Então a gente não fez um curso de medicina, muitas vezes não fizemos uma residência médica de 2 ou 3 anos, depois pós-graduação em outra área diferente ou da mesma que dá o segmento, ou até mesmo nessa área aqui que eu pratico, né, que é a fisiologia hormonal, para poder ficar seguindo o guideline. Não é assim que a coisa funciona. Se for para poder seguir apenas um guideline, para poder falar assim, olha, se o paciente tem isso, você passa isso, se ele está sentindo aquilo, você passa aquilo, se o exame deu isso aqui, você passa isso, não dá para ser assim. Uma piada até que era da minha época de estudante, quando a gente ia para dar os plantões em emergência médica principalmente, existia até uma brincadeira, os colegas médicos aqui vão saber exatamente o que eu estou falando, que isso é uma piada que rodava no Brasil inteiro, que quando o staff, o médico, deixava lá o estudante no plantão de madrugada, queria dar a descansada dele, o estudante ficava lá, falava assim, olha, se chegar um paciente com dor, você já tem pronto na sua cabeça o que você vai fazer. Daqui para cima você prescreve dipirona, do pescoço até a cintura você prescreve Buscopan e da cintura para baixo é Voltaren. Não é assim que a coisa funciona, gente, pelo amor de Deus. Então, numa abordagem de um paciente, numa determinada patologia, nós temos que raciocinar. Nós estamos lidando com vidas humanas, estamos lidando com, muitas vezes, uma pessoa mais importante da vida de alguém, com pais, com mães, com avós, com filhos. E a gente tem que valorizar toda essa situação e tem que ter principalmente empatia. A gente tem que se colocar na posição da outra pessoa para saber mais ou menos o que essa pessoa está sentindo e tentar traçar para ela o melhor diagnóstico, tá?